Fala galera, estamos chegando com mais um QPA, que papo é esse agora? E aí a gente já vai pedindo para você, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e nos ajude a levar adiante as histórias que a gente conta por aqui. Dante, que papo é esse agora? Jefferson, nosso papo hoje é com um cara empreendedor da nossa cidade, um cara de coragem, um jovem ainda empreendedor, contador também. Patrick Dauer, seja bem-vindo ao nosso QPA. Valeu, Dante, obrigado, Jefferson, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Patrick, quem é o Patrick? Patrick é um itajaiense, casado com a Adriana, pai da Esther, e é um cara que quer ver um mundo melhor. Luto por isso. Patrick, eu conheci o Patrick, Dante, há uns... Vou entregar na cidade aqui, mas eu acho que há uns 20 anos atrás. É, mais ou menos. Eu conheço, na verdade, conheço o teu irmão há mais tempo do que você, né? Mais tempo que eu, exatamente. Eu estudei com o seu irmão. Estudou com o meu irmão no colégio Nereu Ramos. Nereu Ramos na fazenda, né? Na fazenda. Lá na fazenda. E aí o Patrick tinha lá a Mega Impressões, Isso. né? E eu tinha uma banda de música, né? Participava com uns amigos, tinha uma banda de música gaúcha. E eu lembro que a gente tinha que fazer um cartaz para uma festa de igreja e tinha que ser rápido, né? E a Mega era mais rápida nesse quesito, né? Fazia a propaganda que eu lembro é que era rápido o material, né? Fazia. Eu cheguei lá um sábado Parecia de manhã, padaria. cheguei lá sábado de manhã. Eu preciso fazer um cartaz assim e tal, tem a foto, e ele viu, vem cá. Sentou lá, montou tal, saindo lá com o cartaz na mão. Não sei se tu lembra dessa história. Pô, não tô lembrado, Não sabia? tô lembrado? É, eu fazia muito isso mesmo, porque eu também sou designer gráfico, então eu fazia na época, hoje eu não faço mais isso, eu trabalho com contabilidade, então eu perdi um pouco a prática, mas na época eu era designer, já sentava com o cliente na mesma hora, já fazia arte para agilizar e já imprimia na mesma hora. Naquela época, eu acho que quando você começou comigo lá, eu estava recém começando, né? Eu acho que sim. Porque depois eu cheguei a ter 50 e poucos colaboradores nessa empresa, cresceu muito rápido. Eu lembro que era ali no lado em frente à Van hoje, né? Isso, era uma salinha pequenininha na Rua ali, Silva, isso na mesmo. Rua Silva, isso né? mesmo. E eu lembro que ali a Mega, né, deu uma despontada ali. Né? Cresceu muito, isso mesmo. Mas onde é que tu começou, Patrick? Foi com a Mega? Foi antes? Como é que foi? Na verdade, eu comecei aqui na Rua São Vicente, em Itajaí, na minha casa, porque eu trabalhava na 1001 como vendedor. Era vendedor 1001. E o meu sonho era sempre ter um computador. Eu estudava lá no colégio, no Nereu Ramos, junto com o Edson, né? Só que eu já estudei no São José, já estudei no Salesiano, na época das vacas gordas, meu pai tinha grana, conseguiu me colocar no colégio particular. Aí depois ele colocou no Newton Cooker, aí do Newton Cooker eu fui pro Nereu Ramos. Tu não reprovou não, né? Não reprovei nenhum ano. Porque eu lembro que era assim, se tu reprovar, eu vou te botar no colégio público, cara, assim. É porque não tinha condições de pagar mesmo. Até hoje é caro, né? É caro. A minha filha estuda no colégio particular e não é fácil manter, não. Né? Parabéns quem consegue manter, né? A gente tem que trazer a melhor qualidade para o filho. Por isso que a gente estava na prefeitura, a gente vê o quanto é diferente o ensino. Porque quando eu estava no colégio particular, eu era um aluno mediano. Quando eu fui para o colégio público, eu era um dos melhores alunos do colégio, nem da sala. Poxa, isso para autoestima é até bom, né? Aí me achava, né? Na época. Aí tu foi pro... Daí eu tava na verdade, na 1001, eu tava na 1001, né? Como vendedor. Aí trabalhei na 1001 como vendedor e eu queria comprar um computador. E quando eu estava no colégio, todos os meus amigos lá, eles tinham computador, eu nunca conseguia comprar um. E o meu sonho era ter um computador. E aí eu tentei fazer um curso naquela CDI Informática, lembra dessa aí? CDI, só que era caro, né? Aí teve a outra que teve aqui na rua, do lado do São José, como é que é o nome ali? A Elite. Elite. Aí tinha aqui no São Vicente, aí eu consegui fazer na Elite, que era mais barato, né? Era mais barato. Também fiz na Elite. Só que naquela época o curso era 1 ano para aprender o Word, né? Pois é. Pô, eles tentavam estender o máximo para poder a pessoa ficar no curso. Aí eu não consegui comprar um computador, eu fiz um acordo na 1001 para ter um computador, porque era o meu sonho apertar a tecla Enter, né? Aí comecei a estudar em casa, aprender a fazer cartões de visita, porque eu tinha um tio que trabalhava numa gráfica em Balneário Camboriú. E ele falou, Patrick, tenta entrar nessa área, já que tu quer trabalhar com computação, aqui na gráfica eles dependem muito de designer gráfico, é uma área boa que está crescendo, você pode aprender essa profissão. E aí, como eu comprei o computador, eu comecei a procurar entender um pouco sobre esse assunto, mas não é como é hoje, que você encontra tudo no YouTube, né? Então, tu tem que ser autodidata. Eu instalei lá o arquivo, comprei o software, instalei no computador e fui fuçando. Só que eu fiz o cartão de visita no Word. E não era o Word certo, é o CorelDRAW. Era o Corel. Aí, quando eu fiz o cartão de visita, mostrei pra minha mãe. Ela achou a coisa mais linda do mundo, porque a mãe sempre acha bonito, né? Sempre. Aí eu fiz uma pastinha cheia de modelinhos e saí a Stefana inteira para vender os cartões de visita. Só que eu não entrei em nenhuma loja, fiquei com vergonha, porque eu era muito tímido, porque eu estava acostumado, eu sempre fui tímido, né? Porque eu fui gago até os 15 anos de idade, então isso para mim foi muito difícil, eu consegui vencer a falar com as pessoas assim em público.
E como eu trabalhei na 1001, me ajudou bastante também a despertar, porque era vendedor na 1001, só que os clientes vinham até você. Então é muito mais fácil quando o cliente vem até você, não quando você vai até o cliente. Aí eu andei a Stefano inteira, não parei em nenhuma loja. Quando eu estava voltando desanimado, assim, parei, tinha o Vicentão, lembra? Vicentão. O Mercado Vicentão. Uhum. Na frente do Vicentão tinha a agropecuária, não, era a Floricultura da Ana, acho que é a Floricultura Ana, se eu não me engano. Eu entrei ali, primeira venda que eu fiz, eu já vendi o cartão de venda. Primeira que eu ofereci, eu já vendi. Aí saí feliz da vida, né? E cheguei em casa, já fiz o modelinho e já imprimi os 100 cartões e cortei e já deixei pronto. Em 1 hora estava pronto. Coisa rápida desde aquela época, né? Só que eu não quis levar de volta porque eu fiquei com vergonha. Pô, a mulher vai achar que eu só tenho esse serviço. E só tinha aquele mesmo. Uhum. Era a minha primeira venda. E aí eu deixei para levar no outro dia. E quando eu levei os cartões de visita para ela receber, ela achou horrível. A minha mãe Eu tinha achei achado... que ele ia dizer que ela adorou, que foi rápido. Que coisa mais ridícula, não dá nem para ler o que está escrito, mas que coisa mais feia, eu não gosto dessa cor. Ali eu aprendi que tinha que ter feito um modelo antes, apresentado para o cliente, e feito, né, e foi um aprendizado muito grande. E ali que tudo começou. Tu tinha quantos anos ali? Eu tinha, na época, acho que 18 anos. 18 anos. 18 anos. Foi o meu primeiro empreendimento por conta própria. Pô, mas teve Eu já um tinha incentivo, trabalhado, né? eu trabalhei com meu pai sempre foi empreendedor, a vida inteira, né? E desde os 12 anos, na verdade, ele nunca teve a carteira assinada. Uhum. E ele foi mais corajoso que eu, né? Eu demiti meu chefe com 18 anos, como diz meu amigo Ricardo. Sim. Ele nunca teve chefe. Trabalhou, o pai dele também teve empreendimento, então é uma família de empreendedores. E eu trabalhei com meu pai com 12 anos de idade, então eu também via muita coisa, aprendi também como é empreender e sei que não é fácil empreender. Porque meu pai quebrou várias vezes, ganhou muito dinheiro, mas perdeu muito dinheiro também, né? É o altos e baixos do empreendedorismo. O Jefferson sabe muito bem também, é empreendedor, né? Sabe como é que é. Ô, Patrick, mas eu conheci o Patrick não tão lá atrás quanto o Jefferson, né? Não que eu seja mais novo que o Jefferson, Não, né? pelo contrário. Conheci ele como um candidato a prefeito, né? Na eleição passada. Mas aí a gente conversando aqui, você é contador, empreendedor, designer, político. Pô, você é um camaleão, digamos assim, no bom sentido, né? Tem várias atividades aí. Conta um pouquinho para nós aí desse teu caminho aí, nessas áreas aí que tu participou. Eu me identifiquei bastante dentro da empresa Mega Impressões como gestor do negócio. E eu consegui fazer a empresa, porque vendo meu pai também administrando os negócios, eu vi o que era certo, o que era errado, o que ele tinha errado e como eu podia aprender também. Porque quando eu saí da 1001, eu comprei esse computador, montei aquele negócio, aí meu pai ele montou a madeireira de novo, porque ele não tinha dado certo, tinha um loteamento em Navegantes, deu tudo errado, veio para Itajaí, montar um outro negócio que montou uma madeireira. E ele falou, Patrick, vem me ajudar, porque tu tens um computador. Naquela época, poucas pessoas tinham computador, né? Era o preço de um carro praticamente. E eu comprei um computador velho, porque a rescisão que teve na 1001 era... todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei lá, em uma parte ainda ajudei meu pai ali. E quando eu fui, ele pediu para mim trabalhar com ele, eu aceitei o desafio de trabalhar com ele. Para ele, vai, tu me ajuda, fica no escritório me ajudando. Mas que nada, eu tive que ir lá pro galpão, carregar madeira, pro pátio. Até assim, né, o pessoal que é mais novo, né, Patrick? Já foi difícil comprar um computador, né? Porque tu tá falando aí final da década de 90. É isso mesmo. Mais ou menos, né? Foi em 97, 97. Então, já foi difícil comprar um computador, né? Hoje em dia é mais fácil para adquirir as coisas, né? Hoje é tranquilo. Antigamente, o meu pai tinha um telefone que era o preço de uma casa. E ele alugava o telefone. E aí depois ele perdeu o telefone, teve que ele alugar também o telefone. Ele vendeu, aí teve que alugar. Então, olha como mudou o mundo, né? A privatização também ajudou muito a desenvolver isso, né? Exatamente. Concorrência, privatização, a tecnologia, né? E aí na Mega, eu lembro que a Mega surgiu, né? Como a gente tá falando no início, por produzir materiais rápidos, né? Nós tínhamos um... E bons materiais nesse caso já, né? Porque aqui a região, ela faltava muita empresa nessa área, né? E na época era caro também comprar esses equipamentos. Eu comecei também do zero ali na Mega, com meu irmão, de sócio. Na verdade, eu comecei sozinho na minha casa, depois quando eu fiz... Era outra empresa, né? Quando eu transformei em Mega, já era sócio com meu irmão. E eu tinha um computador, ele tinha outro, ele tinha alguns clientes também, eu tinha outro, porque ele aprendeu comigo a ser designer também. E a gente juntou a empresa dele com a minha, a gente fez uma empresa só. E começamos pequenininho, depois veio a minha irmã, depois veio a minha esposa, e a filhazinha familiar, e fui contratando gente. Aí chegou a 55 colaboradores. Aí quando a empresa quebrou, meu irmão saiu da sociedade, meu gerente foi embora, o meu gerente falou assim, Patrick, mesmo que dê tudo errado, eu nunca vou te abandonar.
Aí, quando eu atrasei o salário dele, ele me abandonou. Tudo errado, tirando o meu bolso aqui. Só não deixa atrasar meu salário. Isso. Mas eu lembro que também isso aí teve muito a ver com a enchente, né, Patrick? Na verdade, situação, foi né? o seguinte, porque eu peguei a enchente em 2008. Quando chegou em 2011, peguei a enchente de novo. 2008 foi bom porque a prefeitura decretou calamidade pública, todo mundo pôde sacar o fundo de garantia, a cidade se recuperou muito rapidamente. Quando chegou 2011, ninguém acreditava que daria uma grande enchente novamente logo em seguida. E deu, e bem, nós estávamos, encheu tudo, e a nossa empresa ficou debaixo d'água, muitos lugares ficaram trancados, e ficamos 15 dias com a empresa parada. Imagina você com uma equipe de 50 e poucos colaboradores, com faturamento, eu estava naquela época com faturamento de quase 500 mil por mês. Então é faturamento alto. E aí vai entregar o material, o cara não quer receber porque já faz muito tempo que você tinha que ter entregue. Aqueles que receberam não tinham dinheiro para te pagar, inadimplência grande. O nome da minha empresa era Mega, ficou devendo uma Mega Sena. Então eu tive que recomeçar do zero. Foi uma situação bem complicada, foi uma das piores situações, porque assim, eu cresci muito rápido, e aí tinha uma filial em Balneário Camboriú, tinha franquia em Penha, franquia em Ilhota, e antes da enchente, o que aconteceu? Eu já estava querendo dominar muito, porque a empresa cresceu por causa da qualidade do serviço, porque a gente tinha várias máquinas de impressão, tinha 6 máquinas de impressão, daquelas grandes, né? E naquela época era caro comprar uma máquina, hoje é fácil, né? Tu vai lá e compra financiado e tal, e às vezes, quando eu comecei mesmo, era só à vista, depois que a gente conseguiu financiar, né? E a gente foi aos poucos crescendo, mas depois, quando a gente deu uma alavancada, foi rápido a alavancada. E aí deu esse problema, porque em 2011 foi que aconteceu isso. Eu fui para Israel, uma viagem para conhecer Israel com a minha família, eu conheci a Europa, e aí tu sabe que uma viagem internacional gasta um monte. Sim. Antes de eu viajar, eu já tinha tido um problema com o meu franqueado de Ilhota. Ele acabou se envolvendo com drogas e cheirou literalmente e aí 30 e poucos mil reais do meu dinheiro. Nossa. E 35 mil hoje já é um dinheirinho razoável, Imagina na né? época, né? Imagina há 12, 13 anos atrás. E aí, antes de eu viajar, um dia antes de viajar, o meu franqueado da Penha, ele estava me devendo aí uns 2, 3 meses de materiais que ele terceirizava comigo. Eu fui lá cobrar para deixar tudo em dia, para deixar a empresa organizada, e eu era padrinho de casamento dele, a gente tinha um bom relacionamento, eu frequentava a casa dele, ele e a minha, e eu tinha dado o Beto Carreiro para ele atender, que era lá na Penha, porque estava do lado da franquia, e era um cliente importante, e quando eu ia receber, ele dizia, não, o Beto Carreiro não pagou ainda, porque ele sempre atrasava, mas pagava. Era normal. Então eu acreditei que isso poderia ser verdade, e quando eu fui lá receber, ele disse, eu não tenho condições de te pagar, então faz o seguinte, vou te dar uma força, paga 3 mil por mês. Eu estava me devendo 70 e poucos mil na época. Aí, não tem condições, não consigo. E ele já tinha 7 colaboradores, né? E aí, então paga R$1.000 por mês. Na época, um adesivador ganhava em torno de 1.500 por mês. Ele não tinha condições de pagar, nem R$1.000 por mês. Então, R$500 por mês. Quando ele falou que ele não tinha condições de pagar R$500 por mês, eu vi que ele estava querendo me enrolar, a gente quase partiu para as vias de fato, fiquei nervoso. Um dia antes da viagem, ainda bem que eu estava indo para Israel, porque lá eu consegui perdoar ele. A Terra Santa faz milagre. E aí perdi aquela grana também, então foi quase R$100 mil, em pouco tempo que eu perdi, mais a viagem internacional. E quando eu voltei, logo em seguida, poucos meses depois, deu a enchente. Cara, e como é que tu conseguiu, né, superar e passar por toda essa fase? Cara, foi muito difícil porque eu vi que começou a acumular as coisas de pagamento, não estava recebendo, eu tive que pegar dinheiro com o banco, emprestado, trocar boletos, e aí aí o banco começou a negar dinheiro para mim. Quando Sim. o banco começou a negar, porque ele ficou preocupado também, e aí agora não tem mais de onde tirar dinheiro. E aí eu pensei, vou mandar um grupo embora. Foi a pior decisão daquele período que eu aprendi. Eu mandei 35 colaboradores embora de uma única vez. Só que eu esperei passar o Natal, o Ano Novo, para a família ficar feliz naquele período, né? Imagina, tu deixar o cara desempregado no período de Natal. Então, chegou em janeiro, eu mandei 35 embora. Fiquei com 20 colaboradores. Aí o pessoal, daí eu piorei porque quem era cliente da Mega falou, a Mega está quebrando. Eles ficaram com medo de me dar a entrada, e alguns não queriam fazer serviço comigo, achavam que eu não ia entregar, porque o meu forte na empresa era placas outdoors. Eu cheguei a ter 70 pontos de outdoor na cidade de Itajaí, só na cidade de Itajaí, 70 pontos, porque naquela época o outdoor era muito forte, né? E eu fazia impressões grandes também para outdoor, não só meus, mas de todas as pessoas, de empresas e tal, né? E aí eu fui recomeçando aos poucos, porque quando eu mandei toda essa galera embora, tem um passivo trabalhista. Não é só mandar o cara embora. Mesmo o cara tá há pouco tempo, e aqueles têm há muito mais tempo, tudo teria que pagar. E aí, todo o dinheiro que eu tinha de reserva, eu paguei tudo à vista, porque o meu pai ele quebrou financeiramente por causa de questões trabalhistas.
E como eu aprendi com isso, os meus colaboradores era tudo registrado, tudo certinho, organizado. E quando eu mandei embora, eu mandei tudo no dinheiro, paguei tudo certo. E nunca tive, até hoje, 26 anos empreendendo, nunca tive uma ação trabalhista na minha empresa. Um pouco de sorte também, e um pouco também do cuidado extremo que eu tive em cima disso, para evitar processos trabalhistas. E aí paguei, só que isso me descapitalizou. E aí comecei a ficar devendo para fornecedor, para banco. E a Mega, que era o nome Mega, ficou devendo a Mega Sena, que eu já tinha falado aqui. Imagino. E aí tive que ir recomeçando. E quando eu comecei ali na empresa, eu não tinha mais, às vezes, crédito até no próprio fornecedor, porque eu tive que ir reparcelando. E eu era o impressor, porque muitos que ficaram na empresa, muitos ainda pediram a conta da empresa, porque ficaram com medo que a empresa estava afundando. Sabe aquele negócio, o barco está afundando, eu vou sair antes que afunde? Muitos saíram antes de eu mandar embora. E quando eu saio também tu tem que dar a rescisão do cara. É menor, não tem a multa, mas tem ainda aquele passivo menor, né? Isso me prejudicou mais ainda. Daí eu virei impressor, adesivador, o cara que atendia, fazia um monte de coisa, porque tinha uma equipe mais reduzida ainda. Meu gerente me deixou, aquele problema ali. E chegou ao ponto que eu não tenho dinheiro nem para o alimento da minha família. Meu sogro teve que dar uma força para mim. Foi um período bem complicado. E eu estava bem financeiramente. De repente, caí de uma situação assim, foi muito rápido. Aí tu imagina, e eu nunca contei isso ali naquele período para ninguém, fiquei com vergonha, eu não estava nem querendo mais ir para a igreja, por causa com vergonha as pessoas soubessem daquela minha situação, né? E a sorte que meu sogro me ajudou. E o que aconteceu? Em 2012 era campanha eleitoral. E eu tinha um bom relacionamento, como eu fui candidato em 2004 a vereador, eu conhecia todos os políticos da cidade. E eu fui porta a porta, quer fazer banner, adesivo, e naquela época eu vendia muito material de comunicação visual, né? Adesivava o carro inteiro, placas gigantes, dava muito dinheiro. Hoje não dá mais porque reduziu tudo, né? E aí eu sei que naquele ano eu consegui pagar mais da metade das minhas dívidas, mais da metade. Mas foi suado e trabalhando muito. Mas antes disso eu tive que pegar dinheiro emprestado com a agiota, no começo, e aí enrolei mais ainda. Aí eu perdi 2 apartamentos, perdi 2 terrenos na praia, e a casa onde eu moro hoje, ela foi 4 vezes para leilão. E graças a Deus eu consegui comprar ela novamente. É minha. Posso dizer que é minha. Não é mais do banco. Então, e tudo isso eu sofri. Imagina a situação, o estresse emocional da família, porque a minha esposa estava grávida em 2012. A gente foi para Israel, ela voltou grávida. E isso foi o que mais me segurou, porque não era só eu. Tinha um ser que dependia de mim. E aí eu já confesso que naquele período eu fiquei depressivo, porque imagina... Eu me senti o cara porque tinha feito a minha empresa pequenininha do nada lá, com um computadorzinho, me transformar numa grande empresa. E de repente eu caí lá embaixo. Aí eu me achei um cara, o pior das pessoas. Pensei, confesso, muitas vezes até tirar a própria vida. Mas daí eu pensei, não, eu tenho que lutar. E eu fui lutando. Levei 7 anos para me recuperar financeiramente. 7 anos. E graças a Deus eu consegui. Paguei todos os fornecedores, renegociei dívidas com bancos, parcelei dívidas de impostos, e aí vendi a Mega faz 4 anos. Uma daquelas histórias de empreendedor brasileiro que passa por muita coisa, né? Quando a gente ouve assim, né? Quebrei várias vezes, né? Tô aqui e tal. Fica pensando, nossa, como que o cara teve forças, né? E teve um cara que eu tentei vender a empresa, eu falei assim, cara, tu nunca vai conseguir vender a empresa. Daí ele disse, só um milagre para vender a empresa. Ele estava no período que estava com problema financeiro mesmo, né? Cara, só um milagre, o milagre vai ter. E eu recuperei a empresa e consegui vender a empresa. E hoje a empresa está aberta até hoje, está ganhando dinheiro, está dando lucro. Continua com o nome, com o mesmo reconhecido nome, tudo, né, na cidade. E aí vendeu a Mega, não foi para o Caribe, porque está aqui ainda com a gente. Aí eu vendi, porque assim, vocês são cristãos, eu fiz um propósito com Deus para ver se era realmente para me vender a empresa. Deus, sabe aquele negócio que eu tinha perdido a vontade de tocar aquele negócio? Fiquei muito tempo, 20 anos com gráfico e comunicação visual, fiquei. Eu já estava perdendo a vontade, porque eu percebi que o mercado estava mudando. O mercado de comunicação visual mudou muito, eu tinha placa, eu vendi todos os outdoor, porque as pessoas não estavam mais investindo em outdoor. As pessoas estavam no celular. Tu olhava para o carro, a pessoa dentro do carro, eles não estavam olhando mais para a placa na rua. Aí tu olhava lá, os filhos do cara no celular. A esposa do cara olhando o celular. E se duvidar, o motorista estava olhando o celular também. Daí assim, aí tá todo mundo tem que investir nisso? Sim, o caminho tá aqui. Daí eu falei, Deus, o que eu faço da minha vida, não sei o quê. E fiz um propósito com ele. Daí na hora eu pensei, vou vender a empresa, para quem que eu vendo? E aí eu lembrei de uma pessoa que trabalhava comigo, que ele era um do comercial da empresa,
E a esposa dele trabalhava no financeiro, já conhecia como é que estava o financeiro, ele o comercial, e o irmão dele trabalhava na produção. Então eles tinham, em todos os setores da empresa, ele já tinha tentado comprar a empresa de mim. Quando você não quer vender uma empresa, o que tu faz? Tu bota o valor lá em cima, porque tu não quer vender, estava tranquilo. Mas aí, eu lembrei dele, estava a fim de comprar, eu falei, Eduardo, seguinte, vamos conversar, eu tenho uma proposta para ti. Fiz a proposta para ele e fiz parcelado, para ele pagar em 4 anos. Daí ele falou com o pai dele que ia entrar como avalista, o pai dele tem uma distribuidora de autopeças de caminhões, e aí garantiu o negócio, fechei o negócio. Pagou tudo certinho, os 4 anos, nunca atrasou. Isso foi ótimo. E aí eu falei, Deus, assim, se for realmente para mim vender a empresa, isso era na terça-feira. Até sexta-feira eu tenho que vender a empresa, dar tudo certo e ser rápido o negócio. Quinta-feira ele deu a resposta, Patrick, chama a galera toda, meu pai vai vir junto, vamos fazer uma reunião na empresa nossa. Aí confirmou. Aí depois ele veio me dizer que ele tinha também feito um propósito com Deus para comprar a empresa. E hoje ele está tocando, feliz da vida. Ele estava feliz porque comprou, eu estava feliz porque vendi. Aí eu peguei e pensei o seguinte, vou trabalhar com palestras e treinamentos, que é uma área que está crescendo também. Eu tenho um amigo meu que já é palestrante, que eu queria entrar nessa área, eu queria me desenvolver na oratória. E tinha um outro amigo que era do marketing digital, que poderia nos ajudar. E aí comecei a fazer curso de coach, de palestrante, tudo quanto é coisa. Fiquei 1 ano, a gente planejando e desenvolvendo, se preparando. E quando a gente estava pronto, fizemos até uma divulgação que era Seja Fera, que era o nome do nosso treinamento, era bem parecido com do Wendel Carvalho de hoje, né? Na época. E o que aconteceu? Veio a pandemia. Eita, como não era para ser fácil para o brasileiro. E aí foi o setor mais prejudicado. Não podia fazer evento nenhum. Só online. Nada. E aí daí nós e online tu ainda não tinha eu não tinha notoriedade, né? Eu não estava preparado. Eu ia entrar, mas não tinha começado ainda nisso, né? Eu tinha começado primeiro pelo presencial. Aí agora o que eu faço? Daí lembrei que eu tinha contabilidade, tinha o CRC, que eu poderia começar um negócio na contabilidade. Daí foi onde eu comecei. E aí veio de novo, falei, Deus, e agora o que eu faço da minha vida, né? E veio uma proposta, quando eu saí dessa oração, que eu pedi para Deus um caminho, uma mensagem no WhatsApp da minha tia. Patrick, se você vier candidato a vereador, pode contar com o nosso apoio. Porque a minha família é de político na cidade. Meu primo foi vereador, o Newton Dauer. O outro primo, o Arquimedes, também tinha sido vereador. E eles eram de partidos oponentes, né? Aí dividia a família toda. E quando eu fui candidato a vereador, teve um grupo que apoiou o meu primo, que já tinha sido, daí ele tinha desistido de ser candidato, daí ele apoiou algumas figuras aqui da cidade, porque ele não sabia que eu ia vir. Quando eu vim, ele já tinha dado a palavra, e a família nossa é muito de palavra, deu a palavra, não volta atrás. Aí, Patrick, eu já dei uma palavra pro cara, agora eu não vou voltar atrás, eu sei que tu é meu primo, tudo, mas não dá. E a família, tudo, não me ajudou naquela época. Eu fiquei sem o apoio da família e fui mesmo assim, candidato a vereador em 2004. E ainda fiz 256 votos. Para a época foi uma votação muito boa. Sim, muito bom. Isso faz 20 anos. Exatamente 20 anos. Então, na época, tu se elegia com 500 votos. 400? Não, tinha até 400 votos se elegia, se não me engano. Pois é. Eu sei que eu tinha feito uma votação até boa. E aí fui eu contemplado com o cargo de diretor de micro e pequena empresa Economia Solidária. E eu fiz um trabalho ali naquela área, porque eu já fazia parte da Associação de Micro e Pequena Empresa, a AMP, já tinha o meu negócio na época, já tinha começado, que não era Mega, era Ideal Gráfica e Serigrafia, que eu comecei com 3 amigos. Eu também não contei essa história, né? Aí depois deixa para outro podcast. Mas então, Patrick, aí tu fez tua ideia de trabalhar com palestra, veio a pandemia, né? E aí fui convidado a ser vereador, naquele período lá. Na verdade, não fui convidado. Primeiro, a minha tia perguntou se eu queria ser vereador. Isso agora em 2020. 2020. 2020. Daí eu falei, não tem interesse em voltar pra política e tal. Aí fui lá na minha mãe, tomei um café com a minha tia, conversei com eles ali. E quando eu saí dali, fui pra minha casa, eu recebi à noite uma mensagem do meu primo. Patrick, por que você não vem candidato a vereador para representar a nossa família? Agora, dessa vez, todo mundo vai te dar um apoio, vai te ajudar. Você tem chance de se eleger. Não, primo, eu não tenho interesse em voltar pra política. Eu tô com um negócio, tô montando a contabilidade e tal. E daí eu lembrei que eu tinha pedido para Deus uma orientação e veio todas essas propostas para ser candidato. E eu sempre o meu propósito de vida foi ajudar pessoas. Tanto é que assim, a minha esposa falou, Patrick, tu não pode ter empresa porque parece que tu quer mais ajudar os outros do que ganhar dinheiro. E aí eu pensei assim, é uma forma de eu poder ajudar a minha cidade, sendo prefeito. Imagina eu tendo o orçamento da prefeitura com a minha experiência, eu posso ajudar a alavancar a cidade de alguma forma, né? Por isso o meu perfil é um perfil empreendedor que tem muito a ver com o perfil do executivo. Mas como veio esse convite para a política,
para ser vereador, eu até ia ser candidato a vereador em 2020 mesmo. E aí eu fui para o Avante, o Adir me convidou para o Avante, porque eu gostei da proposta do partido na época, que era um partido que teria mais possibilidades de eu me eleger. E o que aconteceu? Lá no partido, tiveram umas conversas com o Angioletti, e nós fizemos uma pré-coligação. Era o Patriota, o Avante e o partido do Angioletti, que na época era Podemos, isso. E aí quem fosse o primeiro lugar ia ser o prefeito, o segundo o vice. Então, possivelmente, eu ia ser o vice do Angioletti, porque o outro era o Adão Bittencourt. E o que aconteceu? Na última hora, o Angioletti decidiu não apoiar mais, não criar mais a coligação, porque a Ana Carolina queria ser candidata a prefeita. Ele não queria apoiar a Ana Carolina. Aí a Ana Carolina resolveu apoiar o Robson Coelho em troca que todo mundo se unisse com um propósito só. E o nosso partido não aceitou apoiar o Robson Coelho, porque a gente tinha criado aquela campanha ali para ser junto com o Angioletti. Como o Angioletti desistiu, a gente ficou chateado e não decidimos assim, Patrick, já que eles deram para trás, não tiveram palavra, vamos fazer o seguinte, vamos lançar você como candidato a prefeito, tem coragem? Cara, eu sou empreendedor, então coragem é uma das minhas qualidades. Verdade. Desde o dia que eu fui pro Nereu Ramos. Mas então aí tu foi sozinho, a cara na coragem. E aí, como a gente decidiu em última hora, não tinha tempo nem de fazer coligação, não usamos fundão, vivíamos na raça, com o próprio recurso, e ainda eram 5 candidatos, fiquei na frente de umas figuras bem importantes, como o Vec, que já foi presidente da Câmara de Vereadores, fiquei na frente do Oswaldo Mafra, que já foi aí deputado federal, até em Itajaí, vereador, um cara também super importante, uma figura importante da política da cidade. Passei na frente dos dois. Sim. E fiquei em terceiro colocado, fiquei no pódio. Então, aquilo ali para mim foi uma grande vitória. Eu estava preparado assim, se eu ficar em último, tá bom, porque eu estou indo na última hora, despreparado, sem recurso, e fui e me dei bem nos debates que teve. Eu fiz entrevista na Record, muita gente elogiou, gostou. Então, foi até bom para mim, foi uma grande experiência, como você falou. Valeu muito a pena esse aprendizado que eu tive nesse período. E o que você sentia nas ruas, assim, naquela época, em 2020, né? Há 4 anos atrás? Qual era o anseio das pessoas? Como que as pessoas enxergavam a política naquela época? Tu acha que tá diferente de hoje? Fala um pouquinho dessa conversa tua com os eleitores na cidade, assim. Eu fui casa a casa, empresa a empresa, eu fiz uma campanha de peregrino mesmo, né? Caminhando pela cidade. Eu tinha feito acho que quase mais de 100 quilômetros, alguma coisa dentro da cidade. Eu tinha calculado, eu não lembro agora. Na época eu até calculei, botei no Strava e calculei tudo que eu andei com a minha esposa e mais um amigo junto. Então a gente fez bastante caminhada por aí e as pessoas gostavam muito das minhas propostas. Cara, tu não é nem para estar na política, a política não serve para você, porque a política é só de gente corrupta, gente desonesta, tu vai se corromper lá dentro também, tu vai ficar igual aos outros. Eu falei, por isso que as pessoas do bem, elas não podem se isentar disso. Por isso que a política está desse jeito. Enquanto a gente tá se isentando, olha só onde chegou a situação. Então, quanto mais pessoas de bem entrarem para a política, melhor, mais a gente vai conseguir mudar essa situação. E aí, mas Patrick, tu sozinho não vai conseguir mudar o mundo. Como é que tu tá lutando contra os gigantes aí da política? Cara, tu é muito corajoso. E o outro falava que eu era louco, né? Só teve incentivo. Só a gente te... Botando pra cima. Só motivando. Mas eu até estava dando uma olhada nos números aqui, Patrick. Tu acabou não indo com esse grupo, né? E a diferença de votos ali do atual prefeito Volney Morastoni, né, pro segundo Robson Coelho na época... Foi quase a mesma votação que eu tive para prefeito. Tu teve. E o Pegorini falou, Patrick, até hoje a gente conversa, ele falou, cara, tu fosse o grande responsável por nós termos perco a eleição. Eu não acho assim. Porque tem os outros candidatos ali que votariam no Volney. Se não tivesse os outros candidatos que eram mais esquerda, os votos migrariam para o Volney também ali, né? Eles acreditam que o meu voto não ia ser o Volney, porque na época eu era muito oposição ao Volney. Sim, o teu não seria. Então as pessoas que não votassem em mim, votariam provavelmente no Robson, porque o meu perfil era muito mais parecido com o do Robson. Então automaticamente os meus votos iam para ele, e se os meus votos iriam para ele teria mais chance, até porque os meus vereadores também iam estar junto ali na candidatura, ia fortalecer mais o grupo, e o Pegorini falou assim, cara, ia ser muito melhor pro nosso grupo se você estivesse junto. E como que foi essa experiência? Cara, foi uma das melhores experiências para mim. No final, claro, a gente sempre tem a esperança, vai que na hora o povo muda de ideia, você vai ganhar a eleição, mas eu estava preparado tanto para a vitória quanto para a derrota. Mas até para a derrota. Só que eu nunca dizia isso para ninguém. Porque se tu vai para a pessoa, porque quem tem que acreditar na tua campanha é você mesmo. Tu vai para o eleitor, tu fala com convicção, porque realmente eu acreditava, vai que dá, né?
Onde é que dá? Mas só que sim, tava preparado. E se não der, né? Porque quando eu perdi em 2004, cara, eu fiquei triste pra caramba, tá? Eu fiquei, aquele período lá de 2004, eu aprendi a nunca ficar com esperança de ganhar uma eleição. Mas também vem um pouco da maturidade também, né? Tudo que tu passou. Aí também agora... eu já tinha passado toda aquela situação da empresa, então eu já tava mais maduro, então eu tava, pô, cara, pode acontecer tudo que é zebra na campanha, pode acontecer, então eu tava preparado pro pior. Então assim, eu seguia muito o seguinte, ó, se você se preparar pro pior, você vai conseguir enfrentar qualquer situação. Então, assim, eu estava sempre esperando o melhor cenário, mas preparado para o pior cenário. Eu estava esperando na rua para as pessoas até virem bater em mim, me xingar de tudo quanto é coisa. O cara me xingava, eu estava bem tranquilo, se alguém me xingasse. Nunca tive problema de alguém me xingar na rua. Mas se alguém tivesse me xingado, como aconteceu no debate, o Oswaldo Mafra, eu falei assim, eu falei que eu não usava fundo eleitoral, e ele falou, porque tu não usa porque o teu partido tem pouco dinheiro. Eu falei assim, não, mas esse dinheiro já ia fazer diferença. E eu não uso porque isso é imoral. Quando eu falei que era imoral, ele ficou bravo, veio pra cima. Se eu não fosse outra época, eu tinha enchido de porrada, ele disse. Chamaram até polícia, tudo, porque ele ficou muito bravo na época. Mas assim, eu fiquei bem tranquilo. E ele se estourou. E toda vez que alguém falava alguma coisa, eu sempre estava bem tranquilo emocionalmente. Eu aprendi a ficar bem, assim, flexível emocionalmente por causa do problema da empresa, tudo, né? Então foi um aprendizado, valeu a pena. E olha só, mas se fazer uma linha do tempo aqui, que eu acho que a gente perdeu uma coisinha no meio. Eu tô contar toda a história da Mega, né? Uhum. Aí a história de tentar fazer um trabalho como palestrante, veio a pandemia, e aí tu tava falando do teu CRC. A gente pulou essa etapa. Aí tu recuperou teu CRC? Daí eu montei o escritório de contabilidade. Isso. Como eu perdi a eleição de prefeito, eu falei assim, agora eu tenho que focar na minha... Isso foi depois da eleição 2020? Na verdade, sim, eu já tinha iniciado o escritório de contabilidade, Sim. mas eu até perdi alguns clientes na eleição por causa disso, porque eu tava bem no início, né? Tava bem no início, então, o pouco cliente que eu tinha ainda tava perdendo, porque eu já tava dando atenção, porque isso era só eu na época. Eu era o contador, o escritório todo era eu e a minha esposa. Hoje a gente já tem uma equipe, né? Aí tu tem que dedicar um tempo pra campanha. E eu foquei de cabeça, tá? Eu fiquei 100% na campanha praticamente. E aí eu fui começando de novo do zero a contabilidade. Hoje eu tenho quase 150 clientes, tenho uma equipe tocando também junto, tenho um pouco de tempo para resolver outras coisas, tenho um tempo mais flexível. Mesmo assim, tu já teve escritório de contabilidade, sabe? Escritório de contabilidade parece que brota serviço. Daqui a pouco tu resolve tudo, daqui a pouco aparece mais 50 coisas para fazer. Você vê esse problema. Muito mesmo. A advocacia não é diferente. Não. Mas aí tu também criou o Centro Prosperar, isso? Como é que é o nome? Daí nós criamos, né? um Centro Empresarial Prosperar, que é um espaço, é um co-work, onde tem endereço fiscal, tem sala de reunião, centro de treinamento, sala de podcast. É um espaço para empreendedorismo, e a gente criou o grupo de network Café de Negócio, que é um grupo de empresários com quase 1.000 empreendedores e profissionais liberais, que a gente se reúne semanalmente com cafés da manhã ou almoços, jantares, para poder reunir os empresários. Também faço parte da ADONEP, que é a Associação de Homens e Mulheres de Negócios do Evangelho Pleno. Faço parte da diretoria, sou vice-presidente aqui na cidade de Itajaí. Também faço parte dos Gideões Internacionais, que entregam aquelas bíblias pequenas em colégios, casas de recuperação, em presídios, em vários lugares. Eu sou presidente do capítulo aqui em Itajaí e sou presidente da Associação Unidos por Itajaí também. Só isso. Mas eu até ia te perguntar, você está bem envolvido também no aspecto da religiosidade, né? Sim. Bem próximo a Deus, né? Quanto essa tua proximidade com Deus te ajudou a passar por tudo isso? Cara, nos momentos mais difíceis foi somente Deus que pôde me ajudar. Se não fosse Deus, eu acho que eu não estaria hoje aqui falando com vocês, com certeza. Porque quando eu lembrava que eu tinha um Deus, eu repensava muitas situações na minha vida. Do que fazer, eu sempre segui uma linha de princípios e valores. E por isso que a decisão de hoje eu estar vindo para o novo é porque o novo tem princípios e valores também. Que bate muito com o que eu acredito. E ser cristão me ajudou muito. É claro que a eleição de 2020 porque assim, eu recebi uma palavra que eu tinha que ser candidato também. E eu não ganhei a eleição, mas é porque eu tinha que ter sido vereador. E eu é que fui lá e me tornei candidato a prefeito porque eu aceitei o desafio de um homem, não o que Deus tinha, de repente, queiro naquela época para mim, né? Deus queria que, de repente, que eu fosse vereador, porque as pessoas que vieram falar comigo, Patrick, se você for vereador, eu vou te ajudar. E aí eu pensei, é Deus me dando o caminho. E aí eu não entendi que Deus estava me dando o caminho para ser vereador na época, e aí eu aceitei a proposta de vir prefeito. Eu acho que aquele time estava errado. Naquele momento, se eu tivesse vindo vereador, eu tinha ganho a eleição.
Mas agora eu já fui prefeito, agora... Aí tu falou, mas aí no meio dessa história ele falou que foi pro Novo. Isso. Né? Que Partido história é Novo. essa aí? Que papo é esse agora? Que papo é esse agora? Vem uma nova candidatura por aí? Sou pré-candidato do Partido Novo na cidade de Itajaí para prefeito, mas depende, claro, que da diretoria, de todo o grupo, de decidir, e do cenário político também, se vai ter uma coligação ou não. Então, assim, eu coloquei meu nome à disposição. Tenho coragem para vir candidato, já tenho experiência, tenho ideias muito semelhantes ao que o Novo tem, então vai depender agora do que Deus quiser, né? Também agora eu estou bem tranquilo. Como eu te falei, quando aconteceu a campanha de 2020 que eu perdi, eu fiquei muito frustrado com Deus. Eu quase me desviei da fé. Nossa. Porque assim, pô, Deus, me colocasse uma enrascada, uma enrascada, né? Na verdade, quem se meteu em enrascada fui eu mesmo. E daí eu comecei a entender que fui o errado. E na campanha de 2022 eu vim candidato a deputado federal também. E ali eu não vim por vontade de Deus, eu vim por vontade de prova de novo. Porque assim, eu nem pedi orientação para Deus, eu estava tão chateado com Deus, nós que somos cristãos, pô, eu quero vir porque Deus não falou uma coisa, não deu certo. E quando eu perdi para deputado federal, eu vi, cara, eu pensei tudo errado. Eu que estava errado desde o começo, eu fui responsável. Então foi tudo amadurecimento, foi tudo aprendizado. Hoje eu estou assim, bem tranquilo. Se eu não vim candidato, se eu não vim, tá Mas, bom. Assim, hoje partido tem mais de 30 possibilidades, né, literalmente. Sim. Por que o Novo? Por que o Novo? Porque tem muito a ver com o meu perfil também, como empreendedor, as ideias que eu acredito como o país que tem que ser, a cidade que tem que ser, onde ela pode chegar, o que pode ser feito para melhorar. Então, assim, eu sou um cara capitalista e eu acredito que o capitalismo é o melhor caminho para desenvolver o mundo, porque o socialismo tem coisas boas do socialismo? Tem. Só que a nossa mente, as pessoas, a humanidade não está preparada para o socialismo. E vai levar milhares de anos para se preparar para isso. É uma teoria, mas na prática ela não funciona. A teoria ela funciona muito bonito, mas na prática não funciona, porque assim, as pessoas, quando existe competição, existe a inovação e tudo melhora. Por que tem a cada 3 meses existe uma televisão melhor do que a outra? Um computador melhor do que o outro? O celular que a gente falou nisso. Celular melhor do que o outro. Porque existe a competição, aí vai fazer o socialismo, todo mundo vai ter, então vamos fazer qualquer coisa. E aí vai ter malandro, vai ter pessoas que vão se aproveitar da situação. Não é vantajoso. A humanidade vai ficar em decadência, não vai progredir. Se nós queremos prosperar como humanidade, o capitalismo é o melhor caminho. Isso. Tentando fazer um exercício aqui de memória, nas tuas propostas lá para 2020, tu lembra de alguma proposta que tu tinha como bandeira e que tu viu que se tu pudesse implementar, hoje Itajaí estaria diferente? Alguma coisa que tu lembra assim, pô, eu tinha uma proposta e isso não saiu do campo das minhas ideias aqui, né? E se o prefeito hoje pudesse implementar isso, talvez o cenário seria diferente na nossa cidade. Uma das coisas que eu coloquei, e muitos falaram, pô, cara, tu tá colocando ideias aí que nunca vai conseguir colocar em prática. Que eu coloquei uma coisa assim, fazer a ponte entre Itajaí e Navegantes. Uhum. E eu tenho certeza que eu faria. Porque, mas a prefeitura não tem dinheiro. Mas não é a prefeitura que ia fazer mesmo. Eu ia fazer um edital para abrir uma possibilidade de uma... Parceria? Não, uma parceria. Uma privatização de uma ponte, onde a pessoa teria a possibilidade dela ser cobrado pedágio. Sim. Porque as pessoas, o que ela não se importa em pagar para atravessar o rio. Todo mundo paga para atravessar o ferryboat e ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas com a mobilidade. Atravessar para o outro lado, que seja rápido. Cara, já passou aí, depois que fizeram a ponte Itajaí Navegantes ali, que antigamente só existia a balsa mesmo, as pessoas para atravessar para o outro lado tinham que pegar a balsa. Antigamente nem existia o ferryboat, era somente a balsinha aqui na Barra do Rio. A minha família é da Barra do Rio, o irmão do meu avô, né? O irmão do meu avô, que chama isso? Tio avô. Tio avô, isso. Meu tio avô, ele era o dono da balsa. Ah, é? E ele que vendeu pro ferryboat. Ele foi ocupado. Ele que foi ocupado. Meu tio avô foi ocupado. E agora tu vai ter que resolver o problema. E aí eu tenho que resolver esse problema agora. Minha família deixou esse problema me resolver. Então, tua ideia da mobilidade urbana... Né, construir a ponte. Aí, se tu dá a liberdade de empresas construírem a ponte e o túnel, o certo é já construir ponte e tudo de uma vez só. Porque assim, a iniciativa privada tem grana. Eles podem construir, vão cobrar pedágio e vai acontecer isso muito rápido. A prefeitura ia fazer um negócio mal feito, ia demorar 3, 4 mandatos para fazer, não ia fazer, porque não sabe fazer ponte.
Não sabe construir, porque tem que ser uma empresa que saiba fazer. Aí tu tem uma empresa que vai ganhar dinheiro, então eles vão querer construir o mais rápido possível, porque eles querem ganhar dinheiro, com qualidade, porque tem que durar para que eles consigam recuperar o investimento deles e ter lucro. Então vai dar certo. E já teria uma ponte aqui feita, já funcionando, quem sabe até um túnel. E aí esse dinheiro que estão pegando do exterior para fazer a ponte através do túnel, vão comer o dinheiro e não vão fazer. E hoje, qual seria, né, tirando essa situação da ponte, se tu pudesse hoje realizar uma obra, como uma mágica, vai chegar aí uma bolsinha de dinheiro na tua mão, se tu fosse prefeito, que obra tu faria hoje em Itajaí que tu acha que seria principal? Cara, se tivesse dinheiro, tenho dinheiro aqui para fazer algo em Itajaí, que seria bom para a cidade. Eu iria profissionalizar o turismo da cidade. Porque isso é um grande gerador de emprego e de renda, e aí você ia fomentar ainda mais o comércio local. Legal. Perfeito. E aí, Dante, gostou do papo? Muito bom. Patrick Dow é uma figura aí que agrega, né? Nos motiva, e a história dele realmente... Uma história inspiradora, né? Inspira realmente aqueles que hoje querem empreender, querem crescer na vida. Que as dificuldades aparecem, né, Patrick? Aparecem, mas elas podem ser vencidas. Mas podem ser vencidas, Com né? certeza. Com muita fé e muito trabalho, podem ser. Você pode tudo, só não pode desistir. É isso aí. Patrick, muito obrigado, cara, pela tua presença, por esse bate-papo, né? E as portas aí do QPA estão sempre abertas comigo. Valeu, obrigado mesmo. Mas ainda não acabou? Temos uma pergunta final aí, Dante. Pergunta final, né? A pergunta misteriosa? A pergunta misteriosa que todo mundo já conhece. Quem assiste, né? Quem assiste conhece, até o final conhece. Então você aí que está assistindo, nos ajuda, curte, compartilha, se inscreve, né? Envia aí para os amigos, para que a gente possa... As pessoas possam saber dessa pergunta, né? É verdade. Ficar mais tranquilo. Verdade. Patrick, se tu pudesse hoje mandar uma carta, né? Para o Patrick com 10 anos de idade, o que tu escreveria para o Patrick? O que eu escreveria para o Patrick? Uma pergunta muito boa. Parabéns. Mas eu poderia saber o futuro? Claro, escreve cara, o Patrick de hoje. Hoje, mandaria pro Patrick... Aí a gente fala, pô, queria ter 20 anos com a cabeça de hoje, né? Então, o que tu escreveria pro Patrick lá com 10 anos? Eu dizia assim, cara, você pode se tornar um prefeito. Nunca desista das oportunidades, nunca perca uma oportunidade. Assim, eu acredito que muitas vezes a gente não consegue alcançar os nossos sonhos porque a gente perde muitas oportunidades. Por causa do medo, por causa de diversos fatores. Então, você não pode deixar o medo vencer você. Se você vencer o medo, e se você vencer o seu maior medo, você vence todos os outros. Quando eu venci o meu maior medo, que era de falar em público, eu consegui vencer muitos outros medos. E tu vê que até hoje, quando eu fico muito nervoso, eu gaguejo um pouco. E muita gente acha que nunca vai conseguir vencer a gagueira. Eu consegui vencer a gagueira. E eu tinha pavor de nadar. E depois que eu venci esse medo, comecei a vencer outros medos de pular. Eu andei aquele negócio que anda no céu, como é que é o nome? Que é bem simplesinho. Parapente? Outro negócio lá também, esqueci o nome agora. Negócio que voa. Asa Delta? Eu sei que eu perdi o medo da altura também. Mas agora eu tô voltando a ficar com medo. Eu falei assim, não, eu vou ter que pular de paraquedas agora. Aí tá, eu peguei, cara, meu sonho era pular daqui do Trapiche da Penha. Eu via todo mundo pular e eu nunca pulava porque eu morria de medo. Tava com quase 30 e poucos anos de idade. 33 anos que eu falei assim, eu resolvi, eu vou vencer esse medo. Eu peguei, comecei a aprender a nadar sozinho, eu e meu cunhado, aqui na praia da Atalaia. Bem numa beiradinha, com colete salva-vidas, às 5 horas da manhã. Eu jogava o colete para frente e rapidinho pegava. Ia jogando um pouquinho mais para frente, ia pegando, ia treinando na natação, ia treinando. E eu cheguei a nadar, eu fui nadar até na ilha de Balneário, sem colete salva-vida. Eu nadei dezenas de vezes até a ilha de Balneário. E eu consegui pular do Trapiche sem colete, lá na Penha. Então insistência e buscar, né, Patrick? Se tu treinar, porque assim, o medo é uma questão de ponto de vista, né? Porque tu não está preparado para aquilo. Quando você não está preparado, você sente medo. Perfeito. É isso aí. Esse foi Patrick Dow, gostou? Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, envia essa história aí adiante para que a gente possa espalhar essa história de muita inspiração aí, né? Muito empreendedorismo do Patrick, que superou todas as dificuldades. Está aí. Quem sabe agora, né, lutando aí pela Prefeitura de Itajaí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, grande pessoal. abraço.